Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Marcelo Luiz Ferrari para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores se sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Convido o secretário, vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 4ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 5 de maio de 2014, às 8h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, na vice-presidência o vereador Rubens Borchardt e secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari, Raimar Haddad e Valdemar Genbauer. Ausentes os vereadores Fabrício Dal Castagna e Guilherme Vogt Jr. Conforme folhas 21 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador John Adriano Schwartz, deu início à sessão. Procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária anterior, que restou aprovada. E, em seguida, o secretário fez a leitura da pauta desta sessão extraordinária. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Após foi lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 18 de 2014, pelo seu respectivo relator. O projeto de lei número 18 de 2014 seguiu para análise das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Adiante, o presidente lembrou aos membros das respectivas comissões que, dada a urgência da matéria, objeto da proposição, a mesma será colocada na ordem do dia da sessão ordinária de amanhã e pediu aos presidentes das comissões em questão que, se possível, reúna-se ainda neste dia para analisar e emitir seus pareceres acerca do projeto. Na ordem do dia, no item único da pauta, está o projeto de lei número 12 de 2014, que, após a leitura dos pareceres das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão, realizada pelos respectivos relatores, os projetos foram levados à votação e aprovados por 6 votos. Não havendo mais assunto a ser tratado, o presidente convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de maio, às 18 horas, e declarou encerrada a presente sessão extraordinária. Jorge Augusto Krieger, presidente, e Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta dessa sessão ordinária.
Pauta da 14ª sessão ordinária de 6/5/2014. Apresentação de projetos. Projeto de lei complementar número 5/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a isenção de impostos de transmissão de bens imóveis e TBI sobre a permuta realizada entre o imóvel matriculado sob o número 23.366 e os imóveis de matrícula número 21.996 e 14.702. Projeto de decreto legislativo número 2/2014. Dispõe sobre a concessão de placa de ordem do mérito municipal ao senhor Ingo Frederico Arthur Germer. Tribuna Eduardo Espíndola, diretor de saúde do município de Timbó, em atenção ao ofício número 068 de 1/2014, vereador Ivan Nats, em atenção ao ofício de gabinete número 112. Indicações número 237 de 2014, de iniciativa do vereador Douglas Emanuel Marchetti, número 238 a 241 de 2014, de iniciativa do vereador Fabrício da Castagni, número 242 a 244 e 246 de 2014, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt, número 245 de 2014, de iniciativa dos vereadores Douglas Emanuel Marchetti e Rubens Borchardt, número 247 e 248 de 2014, de iniciativa do vereador John Adriano Schwartz. Ordem do dia, projeto de lei número 18 de 2014, dispõe sobre a denominação do complexo viário Rolando Miller e autoriza o chefe do Poder Executivo a contrair despesas para a confecção de um busto em homenagem ao senhor Rolando Miller, que será fixado no local, e da outras providências. Requerimento número 30 de 2014, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Solicito a leitura pelo secretário dos documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos ser necessários dar a devida publicidade. A Fundação Cultural de Timbó e a Casa do Poeta Lindolfo Bell convidam para a abertura da exposição Colorização, da artista Ornella Jacobsen, e lançamento do livro Viva o Seu Melhor, da autora Jussi Nones, com a apresentação musical do grupo vocal Ciarramba. O evento acontecerá dia 7 de maio, a partir das 19h30, no Grão Espaço Cultural, Casa do Poeta Lindolfo Bell, que fica à rua Quintino Bocaiúva, número 902, no bairro Quintino. Gostaria de registrar aqui a presença dos suplentes de vereadores Carlos Alberto Schroeder, João Chimansky e Carlos Adriano Krieger. Agradecer aqui também à imprensa, em nome aqui do Vilmar da Rádio Cultura, também do Volney, da Rádio Pérola, e a todos que se fazem presente neste dia de hoje. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei complementar número 05/2014, de autoria do Poder Executivo, e de decreto legislativo número 02/2014, de autoria do Poder Legislativo. As cópias dos respectivos projetos foram distribuídas aos senhores vereadores. Os projetos referidos seguem para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Tribuna. Solicita ao secretário a leitura do ofício número 068/01/2014 do Fundo Municipal da Saúde. Timbó, 28 de abril de 2014. Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio do presente requerer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Timbó o uso da tribuna para apresentar o relatório anual de gestão 2013 e o relatório detalhado quadrimestral 2014, no dia 6 de maio de 2014, para o cumprimento do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012, a resolução número 459 de 10 de outubro de 2012, que estrutura o relatório detalhado do quadrimestre. Atenciosamente, Eduardo Espíndola, diretor de saúde. Queria registrar a presença ainda do nosso amigo Nereu Repke, também ex-vereador, e também do secretário de Saúde, Alfredinho Berli. Em atenção ao ofício supra, convido para fazer uso da tribuna o diretor de Saúde da Fundação Municipal de Saúde de Timbó, senhor Eduardo Espíndola. Seja bem-vindo. O senhor dispõe de até 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. E, em seguida, irá dispor de até 10 minutos para responder aos questionamentos que, eventualmente, lhe sejam formulados pelos vereadores. Boa noite. Então, estamos presentes para apresentar o relatório anual de gestão referente ao ano de 2013 sobre gestão do secretário Alfredo João Berri. O relatório de gestão é um instrumento que apresenta o que foi realizado durante o ano, completando a comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal do município.
é os investimentos com recursos próprios nesse cenário de evidência, crescimento e qualificação da rede pública de saúde. Timbó segue o desafio da consolidação do SUS, sempre promovendo o alcance da qualidade de vida de sua população, pois através desse relatório nos permite uma análise mais próxima da realidade municipal, permitindo a observação e eficácia, eficiência e efetividade das ações de saúde empreendidas pelo gestor local e seu impacto na comunidade. É um documento obtido de uma dinâmica, portanto, não é hermético, e assim pode ser retificado, revisado em qualquer momento, contando com a colaboração dos interessados no aprimoramento do setor de saúde do município. Estamos disponibilizando cópia para todos, então, dentro do relatório anual de gestão, ele é um programa do Ministério da Saúde, onde ele puxa de alguns outros programas tudo o que aconteceu referente a um ano de gestão. Então, a gente faz o preenchimento desse relatório no primeiro trimestre do outro ano. Então, a gente trabalhou com esse relatório em janeiro de 2014, referente à gestão de 2013. Dentro do relatório vem a demografia e dados de morbidade e mortalidade, a rede física de saúde pública e privada que puxa do programa SENES, a quantidade de profissionais do SUS, onde também a fonte é o SENES, a programação anual de saúde e os indicadores de saúde. A apresentação de hoje vem referente à questão orçamentária do município, sendo que esses valores são puxados automaticamente do programa CIOPS. A questão orçamentária, o diretor de saúde, Eduardo, vai explanar agora. Boa noite a todos. Só na questão orçamentária é importante ressaltar, né? Além do relatório de gestão, há relatórios quadrimestrais, que até então não vinham sendo exigido que fosse apresentado à Câmara de Vereadores. Com essa lei de 2012, além do Conselho Municipal de Saúde, ele tem que ser apresentado também na Câmara de Vereadores. A gente traria ele junto, mas o Ministério ainda não liberou o sistema, que a promessa era para essa semana, para trazer essa apresentação para vocês. Então, um pouquinho mais à frente, a gente deve trazer esse quadrimestral, que a gente vai trazer referente a 2013. Ali no item 8, demonstrativo orçamentário, despesas com saúde. A fonte é o CIOPS, que é o Sistema de Informação Financeiro da Saúde. Tá? Demonstrativo orçamentário de despesas com saúde. As receitas que são tributadas e que a saúde recebe os 15% do governo municipal. Né? Então, a previsão inicial era de 40 milhões, e nós tivemos uma receita atualizada em dezembro de 63 milhões. E dentro disso veio o percentual para a Secretaria de Saúde. Ali a gente também tem a arrecadação do governo federal e governo estadual. Então, no governo federal, a União, 3 milhões 820. E no governo estadual, 1 milhão e 20. Totalizando 5 milhões 143 do total do orçamento da saúde. No item 8.2.2, despesas próprias com saúde, ações e serviços públicos de saúde. Então, a gente tinha um orçamento inicial de 19 milhões 876 e no final do ano foi suplementado até 23 milhões 131. Isso devido a diversos convênios que ingressaram durante o ano e que vieram a somar no orçamento. Né? Inclusive construções, reformas, que veio do Ministério e do Estado. Controle de restos a pagar e vinculados à saúde inscritos em exercícios anteriores. Não teve apuração. Então, apuração do limite constitucional. Timbó gastou 5 milhões 731 mil acima do limite constitucional. Nós tivemos um gasto com saúde de 24,2% do orçamento total da prefeitura, sendo que a obrigação do município era 15%. Então, o município gastou 9% a mais do que seria a sua obrigação. Né?
despesas executadas com recurso do Fundo Constitucional também não... São despesas executadas com recurso do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que aí entra junto com o da União. Aí, repassando para o final do relatório, nós não tivemos nenhuma auditoria externa na Secretaria de Saúde no ano de 2013, né? Sendo que esse relatório, como um todo, a gente não vai esmiuçar indicador por indicador, né? Mas ali nos itens, na cópia de cada vereador, nos itens dos indicadores, nós temos a distribuição dos principais focos da Secretaria e das linhas de trabalho, né? Apontando para as necessidades da população e para o desenvolvimento das ações da saúde. Então, ali a gente consegue visualizar a pactuação do município, o que é a determinação do Estado e o que é a visualização nacional de cada indicador desse aqui. Então, a busca da Secretaria de Saúde como um todo tem como principal objetivo alcançar esses indicadores que são pactuados a cada 2 anos pelo CISPACTO, que é um sistema dentro do Ministério da Saúde com o Estado, e o Estado pactua com os municípios. Então, essa busca dos indicadores é o que dá o caminho da Secretaria de Saúde para trabalhar. Se é mais com a parte de vigilância, se é mais com a questão ambulatorial, hospitalar, média, alta complexidade. Então, ali a gente tem todo o demonstrativo da saúde, o que é importante que a gente busque para que possa estar de acordo com as necessidades da população do município. Então, a gente não vai passar cada indicador para não ficar uma coisa muito exaustiva, mas a ideia é deixar essa cópia para cada vereador, para que possa ver as diretrizes, ver as metas pactuadas, ter um conhecimento um pouco amplo e aprofundado da Secretaria de Saúde como um todo. Ali a gente, de vez em quando, a gente recebe a visita de vocês e são sempre bem-vindos, e com esses indicadores vocês conseguem visualizar qual é o funcionamento, o andamento técnico da Secretaria de Saúde. Para lá é que a gente caminha, né? Não é, às vezes, para atender um, para atender outro, mas sim para atender um direcionamento nacional e estadual que reflete a necessidade da população. Okay? Terminando os indicadores, a gente apresenta também para o Conselho Municipal de Saúde. Nessa sexta-feira, a gente está trabalhando com uma oficina com todos os funcionários da atenção básica que vão representar a equipe, norteando estratégias para ter as melhoras dos indicadores. Tendo melhores os indicadores, o município tem uma melhora de uma saúde como um todo. O que nós deixamos de recomendação para o próximo ano é sempre estar investindo na atenção primária, que é a porta de entrada dos pacientes nas unidades básicas de saúde, ampliar as ações de vigilância em saúde, tanto da epidemiológica quanto a sanitária, que repercute no bem social a todos, e monitorar os indicadores do CISCOAP e do CISPACTO para mantermos uma qualidade de assistência e saúde para a população de Timbó. De início, isso, né? No princípio, esse seria o relatório, né? Seria uma apresentação da situação geral da Secretaria. Não sei se existe alguma abertura para questionamento, se existe alguma dúvida de interesse sobre esse relatório. A nossa apresentação e demonstração, a princípio, seria essa. Abre espaço aos vereadores para eventuais questionamentos ao tribuno. Conceda a palavra ao vereador Fabrício Dal Castagni. Boa tarde, boa noite, né, já aos funcionários da Secretaria, boa noite ao secretário, à imprensa. Ok, vocês foram bem sucintos, muito bem o relatório. Teríamos que dar uma desmiuçada para fazer perguntas específicas, né? Fica um pouco complicado fazer em cima, mas de qualquer forma a gente sabe da qualidade, da capacidade que vocês têm aí na Secretaria. E você falou no final, é Eduardo, né? Eduardo, você disse uma situação, realmente a gente vai muito lá na Secretaria e sempre somos muito bem recebidos e aos encaminhamentos possíveis. Nós sabemos que o grande problema não está na cidade em si, os problemas maiores são aí valores que o SUS repassa, problema de falta de médicos, especialistas. Então, ainda hoje conversava com algumas pessoas, o estado de Santa Catarina
neurocirurgião está escasso, e quem tem que fazer cirurgia de coluna está sendo feito muito pouca no estado, né? Não é nem aqui na nossa região, nem em Florianópolis não está fazendo. Então a gente sabe dos problemas grandes que a saúde enfrenta nesse nosso país, e ver pessoas enfrentando esse problema no dia a dia. Sei da vontade que a Sabrina tem, do Eduardo, o comprometimento que vocês têm, assim como o secretário tem. Eu só posso dizer parabéns. Acho vocês uma equipe que cometem erros, como qualquer um comete, isso é natural. Até ontem, segunda-feira, eu estava na reunião do Conselho do Bairro das Capitais. Sempre vão haver reclamações por parte de moradores, por parte de funcionários. Isso nunca vai terminar, mas com certeza vocês conseguem diminuir em muito a demanda por esse serviço, o que não é fácil. Parabéns então pelo trabalho. Eu não vou fazer perguntas técnicas porque eu ainda não consegui ver os dados. Seria isso, obrigado. Conceda a palavra ao vereador Valdemar Gebauer. Quero cumprimentar pela explanação e, através do próprio secretário Alfredinho Huber, nós queremos externar nossos agradecimentos pelo que vocês têm feito pela saúde do município de Timbó. Lendo os jornais, ultimamente, comparando Timbó com Indaial, Timbó faz barba e bigode, graças ao empenho de toda a equipe que trabalha unida, e a exemplo do nosso hospital, que o OASE também tem uma sobrevida, e os timbuenses só têm a agradecer. E pelo que nós observamos aqui, a cobertura, a meta prevista é 95%, mas ela já chega próximo dos 100%, pelo que nós... A cobertura do ESF. O Isso, do ESF. O Programa Saúde da Família, para cada equipe, deveria ter o ideal de 3.000 pessoas. Certo. Nós estamos tendo um aumento muito grande populacional, uma média de 1.000 pessoas ano se cadastrando no Sistema Mais na Saúde. Então, o que isso repercute? Toda a população de Timbó é coberta pelo ESF, mas esse é um cálculo do indicador que, quando a equipe passou de 3.000 pessoas, o indicador automaticamente cai, mesmo essa pessoa tendo uma cobertura, porque passou dos 3.000, passou do valor de 3.000 pessoas por equipe de ESF. Pela preocupação desse indicador, está já sendo vista a possibilidade de ampliar as equipes ESF dentro do município para melhorar a assistência. Eu só quero externar os parabéns a toda a equipe e desejar sucesso. Obrigado. Não havendo mais questionamentos, conceda a palavra ao senhor Eduardo Espíndola para suas considerações finais. Nós da Secretaria só temos a agradecer ao Poder Legislativo, na pessoa dos vereadores, por todo o apoio, por toda a compreensão que tem tido com a Secretaria, com as dificuldades da saúde como um todo. Como o vereador Fabrício colocou, não é só uma questão municipal em que a gente tem conseguido trabalhar duramente para transpor barreiras, mas isso vem de uma questão estadual, federal e de uma exigência muito grande de toda a população do Brasil pelos serviços da saúde. Então, agradeceria a vocês pelo trabalho, pelo companheirismo e pela compreensão também de todos vocês e apoio à Secretaria de Saúde. Obrigado. Agradeço ao Eduardo, também a Sabrina, né? E ainda em momento parabenizo aí o trabalho do secretário Alfredo Berri, à frente da Secretaria de Saúde do município de Timbó. Retomando os trabalhos, comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa as indicações de número 237 a 248 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 237 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que segue.
que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei instituindo a Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho em Timbó, Cepatim, abrangendo tanto a iniciativa privada, empresas, comércios, prestadores de serviço, como o próprio Serviço Público Municipal. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Douglas Manuel Marchetti, vereador. Indicação número 238 de 2014. A Rua Hermann Bern é uma das ruas onde estão localizadas muitas empresas de relevante importância para o município e que produzem os mais variados produtos. Nesse sentido, solicito a inclusão da mesma no programa de pavimentação. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 239 de 2014. Na Rua Mauro Augusto Knock, bairro Fritz Lorenz, existem muitas empresas que realizam relevantes serviços para a sociedade. Parte dessas empresas realizam serviços de usinagem e também injeção de produtos em plástico. A citada via não possui pavimentação, o que ocasiona problemas, haja vista a quantidade excessiva de pó. Nesse sentido, pede-se que esta rua seja colocada no programa de pavimentação e, como medida emergencial, passe a receber irrigação para amenizar o problema. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 240 de 2014. Em relação à Rua João Schley, bairro dos Estados, que seja realizado serviço de irrigação, realizar o alargamento da mesma, visto que trafegam muitos caminhões no local, patrolar e macadamizar a referida rua com mais frequência. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 241 de 2014, que o Poder Executivo verifica a possibilidade de enviar a esta Casa projeto de lei instituindo a campanha Obesidade Zero. Em anexo, segue sugestão de lei aprovada na cidade do Rio de Janeiro. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Fabrício da Castagni, vereador. Indicação número 242 de 2014, que seja feita a sinalização em toda a extensão da via e instalada uma faixa de pedestre elevada na Rua Edmundo Bell, em frente à Sociedade 9 de Maio, Salão Ordina, no bairro Dona Clara. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 243 de 2014, que seja implantada a Praça da Saúde no bairro Dona Clara, nos moldes das que foram instaladas nos bairros das Nações, Capitais e Araponguinhas. A praça poderia ser instalada nas proximidades da creche Maria Luísa Bel. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 244 de 2014, que seja feita vigilância aos arredores do complexo esportivo até que se iniciem as obras no mesmo, pois o local está sendo usado para práticas ilícitas e depredado por vândalos vindos de outros municípios. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 245 de 2014, que a Tifa Morgland, bairro Mude Alta, próxima à residência do Sr. Selvino Beber, seja feita a retirada da curva existente, que o setor competente faça o remanejamento dos postes deste local. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, vereadores Douglas Manuel Marchetti e Rubens Borchardt. Indicação número 246 de 2014, que seja realizada a troca dos braços de iluminação pública e de suas respectivas lâmpadas de 80 watts a vapor de mercúrio por lâmpadas de 250 watts a vapor de sódio localizadas nas imediações da Tifa Rickett, Estrada Geral Cedro, margem esquerda, até a divisa entre Timbó e Rio dos Cedros, e também na rede de iluminação pública localizada no Travessão dos Tiroleses, imediações da localidade Nossa Senhora Aparecida. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 247 de 2014, que seja construído um abrigo de ônibus na Estrada Geral Multi Central, lado direito, nas proximidades da antiga Escola Isolada Multi Central. Neste local se concentra acessos para outras localidades, onde ocasionalmente vários trabalhadores e alunos aguardam o transporte coletivo expostos ao tempo, e sem um lugar definitivo. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, John Adriano Schwartz, vereador. Indicação número 248 de 2014, que seja feito o patrulhamento e a limpeza nas laterais da Estrada Geral Mude Alta, bairro Mude Alta. Sala das Sessões, 6 de maio de 2014, John Adriano Schwartz, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Solicito ao secretário a leitura do ofício número 112 e 50, 2014, do gabinete do vereador de Blumenau, o senhor Ivan Nats, endereçado a esta casa. Ilustríssimo senhor Jorge Augusto Krieger, presidente da Câmara Municipal de Timbó. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria o uso da tribuna livre no dia 6 de 5 de 2014, às 19 horas, para o vereador Ivan Nats. Pauta a criação da Frente Parlamentar para a construção do Hospital Regional Pediátrico e Ortopédico no Vale do Itajaí. Sendo o que tínhamos, aguardamos confirmação, antecipando somos gratos. Nesta, aproveitamos para reiterar nossos sinceros votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Ivan Nats.
Em atenção ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno, convido para fazer uso da tribuna livre o vereador da cidade de Blumenau, senhor Ivan Nats. Seja bem-vindo. O senhor dispõe de até 15 minutos para expor a matéria que o levou a comparecer à Câmara Municipal. E em seguida irá dispor de 15 minutos para responder aos questionamentos que eventualmente lhe sejam formulados pelos vereadores. Boa noite, colegas vereadores do nosso querido município de Timbó. Eu confesso que fizemos um exercício, estávamos na sessão até às 18 horas lá na Câmara de Vereadores da nossa querida Blumenau, e cada vez mais nós estamos enfrentando uma grande maratona, né, para atravessar as nossas fronteiras, né, as nossas fronteiras municipais. 470 completamente estagnada, desde Blumenau até o trevo de Indaial, e parece que a gente vai sofrendo esse karma, né, senhor presidente, cada vez mais, né? Nós aguardamos aí a duplicação da 470, pelo menos para ajudar a desafogar. Então, o presidente Jorge Augusto, agradeço a oportunidade, os demais vereadores, para a oportunidade de estarmos aqui para conversar com vossas excelências a respeito de um debate que nós estamos fazendo com todas as câmaras municipais de vereadores do Alto Vale, do Médio Vale do Itajaí, e até as nossas cidades vizinhas, em Massaranduba, por exemplo, onde nós estivemos ontem na sessão, falando da criação de uma frente parlamentar em defesa do Hospital Regional de Blumenau, do nosso Hospital Regional. Nós estamos travando um debate pela criação do Hospital Regional da nossa região, né, para atender a nossa região aqui, e também um outro debate dentro desse tema com a Universidade Regional de Blumenau, a FURB. A FURB tem o seu ambulatório, recentemente inaugurado, e que recebeu o nome de um hospital universitário. Mas, na verdade, funciona tão somente como um ambulatório. Na prática, ele é um ambulatório. Há um desejo da universidade de transformar o ambulatório em um hospital universitário, com especialização em traumatologia, ortopedia e pediatria. O reitor da universidade, ele nos procurou no sentido que nós discutamos com as nossas câmaras de vereadores da possibilidade de transformarmos o hospital universitário num hospital regional, no nosso hospital regional. E conversou conosco também a respeito do debate que nós travamos na criação da frente parlamentar em defesa da institucionalização do hospital regional. E por que o hospital regional? Porque nós não temos mais como, os municípios não têm mais como suportar a carga da saúde. Hoje, Blumenau já colocou no sistema dos hospitais Santo Antônio, Santa Isabel e Hospital de Misericórdia, para atender a comunidade local, 18 milhões de reais até o último dia 30 de abril. 18 milhões de reais. No ano passado, Blumenau colocou de verba municipal 58 milhões de reais para a manutenção do Hospital Santa Isabel e do Hospital Santo Antônio. Nós estamos tirando lá em Blumenau cada vez mais recursos da saúde pública que poderiam estar nos PSFs, os postos de saúde, que poderiam estar nos nossos ambulatórios, que agora estão funcionando até as 24 horas. Nós estamos tirando recursos do município para poder manter a estrutura dos nossos hospitais, porque não é novidade para vossas excelências, não é novidade para ninguém que milita na política, da falta de reajuste da tabela SUS e da falta de comprometimento do governo do Estado com relação à manutenção dos nossos hospitais. Então, colegas vereadores, nós precisamos cobrar do governo do Estado a contrapartida desses investimentos. O Hospital São José, de São José, que atende a Grande Florianópolis, o Hospital de Joinville, o Hospital Regional de Rio do Sul, o Hospital Regional de Lages, o Hospital Regional de Chapecó, e nós somos a única região do estado de Santa Catarina que não tem um hospital regional.
Ou seja, o Estado, que é o mantenedor desse sistema, não contribui para a manutenção da saúde da nossa região. Daí a importância de nós lutarmos pela criação do hospital regional. Toda a carga da saúde tem recaído sobre os secretários municipais de saúde, sobre os prefeitos municipais. Eles têm que cada vez mais tirar dinheiro do caixa da prefeitura para cobrir o rombo da manutenção da saúde, que é uma obrigação do Estado. O nosso desejo da criação da frente parlamentar, e é esse o objetivo da nossa visita na bela casa que Vossas Excelências construíram, aliás, por sinal, a mais bonita casa legislativa que eu tive a oportunidade de conhecer em toda a nossa região, né? Muito bonito, muito prazeroso o espaço de vocês. Convidar a Câmara de Vereadores de Timbó para estar conosco nessa causa que é a criação da frente parlamentar, para que a gente não trabalhe com causas isoladas, que nós trabalhemos na composição de um grupo para efetivamente instalar um hospital regional. Discutir se esse hospital regional deve ser um hospital pediátrico, deve ser um hospital ortopédico, deve ser um hospital de traumatologia ou deve ser um hospital aberto com todas as especialidades. A doutrina moderna, em termos de desenvolvimento regional, da qual eu tenho a honra de ter o título de mestre, ela indica que nós devemos ter os hospitais de especialidade. Que os hospitais não devem ser mais hospitais, o hospital de tudo. O hospital deve ser um hospital de especialidade. Então, nós transformarmos o Hospital Santo Antônio, um hospital pediátrico e para doenças de média complexidade, o Hospital Santa Isabel para doenças de alta complexidade, transplantes, que o Hospital de Isabel tem se transformado num grande hospital de transplantes, é referência nacional, transplantes de coração, rim, fígado e outros transplantes, e o Hospital Santo Antônio com média complexidade e o Hospital Regional, então, na pediatria, na questão da traumatologia e na ortopedia. O objetivo da nossa frente parlamentar é que a gente possa trabalhar, então, com uma causa regional. O hospital regional se transformar numa causa regional. Não uma causa de Timbó, nem a causa de Blumenau, nem a causa de Indaial, mas a causa regional que nós temos que começar a travar daqui para frente. É certo que nós junto com Vossas Excelências e junto com nossos colegas vereadores dos municípios vizinhos, teremos um grande desafio, né? Teremos um grande desafio pela frente. Porém, é um pequeno passo que nós temos que dar. Né? Um pequeno passo. Quando nós começamos a 470, com aqueles plásticozinhos nos carros aí, Vossas Excelências lembram? Duplicação já, 470 tem que ser duplicada, lembra? Quem teve aquela ideia de colocar os plásticos, hoje já vê a sua ideia saindo do papel. Então eu convido Vossas Excelências para, num breve espaço de tempo, possam compor conosco a frente parlamentar em defesa da criação do nosso hospital regional, para que o Estado, então, nos ajude a manter a saúde, que a gente precisa desses recursos, porque senão nossas prefeituras vão ter que quebrar ou não vão atender como o povo merece. Então, o objetivo da minha visita é só essa, convidar os colegas para estar conosco no debate dessa frente parlamentar, que certamente vai ser também junto com a universidade, nesses próximos meses, uma batalha que a gente vai travar pela frente, e tenho certeza que o Timbó pode nos ajudar muito dessa difícil tarefa. Então eu agradeço a oportunidade, confesso que fizemos um exercício para poder chegar aqui, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Obrigado. Uma boa causa, com certeza, vereador Ivan. Abro espaço aos vereadores para eventuais questionamentos ao tribuno. Conceda a palavra ao vereador Fabrício Dalcastaga. Boa noite, nobre vereador. Inclusive, vereador Ivan Nats, quero parabenizar
o segundo vereador de Blumenau que vem até aqui trazer causas nobres e causas regionais. O vereador Beto Tribes esteve aqui há pouco tempo convidando-nos para uma reunião sobre uma audiência pública sobre a questão do lixo, que foi muito interessante, muito importante. E agora o senhor traz essa questão problemática que nós aqui estamos enfrentando, como qualquer município, inclusive com o nosso hospital Oase. Nós inclusive buscamos aí recursos junto ao governo do estado na ordem de 1.250.000 que veio há pouco tempo aí. Deixa eu entender. A ideia é criar uma frente parlamentar composta por vereadores, um membro do vereador de cada câmara, um membro, como é que seria? Como é que funcionaria essa frente parlamentar? Não, nós estamos convidando para que qual é o primeiro passo? Passar as câmaras e fazer o convite para comunicar do desejo de criar. Obviamente o próximo passo será convidar a Câmara de Vereadores de Timbó para que ela indique então os seus representantes, o seu representante, que possa fazer uma pré-conversa. E dali então criar um grupo de trabalho. Né? Não há ainda nada, né? É o primeiro passo que a gente está dando mesmo. Assim. Nós estamos visitando as câmaras, essa já é a 4ª Câmara que nós estamos visitando. Certamente nós estaremos todas as câmaras da nossa região da ANVI, e quando nós terminarmos de visitar, então certamente nós faremos um convite formal à Câmara de Timbó para que ela indique o seu representante na composição, se deseja, né, se assim deseja, os seus representantes, para que a gente possa então dar início a esse grupo de trabalho, que eu penso que deve começar por início, conversando com o reitor da universidade, porque lá já nós temos uma pré-estrutura que pode nos ajudar. Vereador, quero colocar à disposição desde já fazer parte da frente parlamentar para discutir, para debater, mas é claro também e evidente que, como o senhor falou da questão da regionalização, da divisão dos hospitais em especialidades, nós também temos uma luta aqui, que seria a ideia de nós aqui em Timbó também termos já UTI, adulto e infantil. Beatriz Ramos em Indaial também quer criar uma UTI, está em processo, que já desafogaria muito Blumenau, se nós conseguíssemos manter o nosso pessoal aqui, e um 4º hospital em Blumenau, que sem dúvida viria ao encontro de melhorarmos a nossa saúde aqui na nossa região, que é precária, assim como é em vários lugares do estado e do Brasil. Mas vamos fazer parte, sim. Acho que o debate é muito válido, muito importante e principalmente regional. Não dá mais para trabalhar isoladamente. Então, parabéns ao seu trabalho e vamos torcer que a gente consiga conquistas com essa ideia aí. Seria isso, obrigado. Conceda a palavra ao vereador Valdemar Gebauer. Também queremos cumprimentar o senhor vereador Manás pela sua exposição, e o senhor deve ter percebido que o trabalho que o senhor passou atravessando a nossa BR-470. Os pacientes, futuros pacientes também do Hospital Regional vão passar também pelos mesmos problemas. Acho que as dificuldades levantadas pelo vereador Douglas é pertinente. Nosso problema hoje é a 470. O deslocamento dos nossos pacientes, ou qualquer cidadão que quer se dirigir à cidade de Blumenau, é um problema constante. Se você está programado para ir a Blumenau em 1 hora, muitas vezes você leva 1h15, 1h20. É complicado. Parabenizar pela ideia, mas eu acho que nós devíamos envolver de início já também os prefeitos a nível de ANVI. Não só as câmaras, mas também os prefeitos, para que haja uma sintonia entre os poderes, para que o projeto de fato saia do papel, porque é uma força a mais para a implantação desse projeto. Parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Por que a gente defende que seja, por exemplo, não em Blumenau, porque é na cidade? Porque a tendência é porque o deslocamento, como Timbó tem um número populacional menor, seriam menos pessoas se deslocando a Blumenau. Por exemplo, se nós tivéssemos a sede aqui, nós teríamos mais pessoas se deslocando de Blumenau para cá, porque a densidade populacional é maior, do
que pessoas daqui se deslocando para lá. Por isso que a gente defende isso, não sou eu que defendo. É a literatura que defende isso, né? Mas eu fico feliz, sim, certamente, os prefeitos terão que fazer parte. O objetivo é mostrar um grande grupo, né, vereador? Mostrar para a capital que a gente existe também, né? E tem força política, né? Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Douglas Marchetti. Boa noite, vereador Ivanatos. Parabéns pela sua luta, pela sua dedicação em prol da saúde, que é essencial. Acho que a saúde realmente merece essa atenção especial de todos nós parlamentares, em qualquer esfera que seja. Acho que a saúde é sempre uma das prioridades, com a educação e a segurança pública também. Pertinente, eu conversei agora com o Valdemar aqui, realmente é uma preocupação que se tem. Hoje existe uma concentração muito grande na referência da nossa região, que é Blumenau. Os hospitais, enfim, é uma cidade polo, uma cidade de referência. Apesar de que aqui, sendo uma micro-região, nós temos Timbó, Indaial, Rodeio, Ascura, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, Rio de Cedes, Pomerode, se torna aqui uma micro-região. E essa é uma preocupação muito grande que tem com relação à acessibilidade, com relação ao deslocamento, realmente. O senhor, o Valdemar colocou muito bem, o senhor agora há pouco chegou até aqui e sentiu a dificuldade que se tem de se deslocar de Blumenau a Timbó, ou seja, da micro-região até a cidade de Blumenau. Então, para que nós tenhamos uma concentração de hospital regional em Blumenau, é claro que nós precisamos também ver essas questões de infraestrutura e acessibilidade, porque hoje a situação do deslocamento é um dos grandes problemas que se tem no entorno da nossa região, para atravessar as fronteiras, como o senhor disse. Por isso que o nosso prefeito tem essa preocupação em trazer para o município de Timbó ações voltadas para que a nossa microrregião tenha aqui o seu atendimento, como foi feito com a Agência Transfusional de Sangue, que está sendo implantado no Hospital Oásis, justamente para evitar esse trânsito, ou seja, essas pessoas que se deslocam a Blumenau para buscar o sangue, ou seja, né, enfim, para que tenha aqui esse benefício, para que não tenha que atravessar a BR-470. Então essa é uma das grandes preocupações. Pertinente, sim, o levantamento dessa ação para a construção do hospital regional de forma especializada, como o senhor colocou, através do Hospital Santo Antônio, Santa Isabel, Santa Catarina, enfim, o Hospital Universitário da FURB. Mas é uma das questões que nos preocupa muito, é a questão de acessibilidade de uma cidade a outra, principalmente quando se trata da BR-470. Hoje o fluxo de veículos é enorme, é intenso, uma questão emergencial. Você se deslocar de Timbó, de qualquer cidade da região aqui, até a cidade de Blumenau, é um desafio. E esse, com certeza, também junto com esse processo todo, é mais um desafio. Apesar de nós termos a promessa e termos visto o início da duplicação da BR-470, mas não é só isso. Tem que haver também a questão de acessibilidade dentro da própria cidade de Blumenau, dentro do próprio município de Blumenau. Seria isso. Vereador Marchetti, se me permite, é certo que Timbó, diante do seu volume de arrecadação, já é uma cidade de médio porte do estado de Santa Catarina, tem condições de já suportar uma carga relativa da saúde, porque o problema da saúde ele está na média e alta complexidade, que eu tenho certeza que o Timbó não consegue atender, né? Então, agora, nós não podemos esquecer de municípios, por exemplo, como Ascura, como Rio dos Cedros, como Benedito Novo. Se o senhor for, por exemplo, 7 horas da manhã, na frente do Hospital Santo Antônio, lá no Blumenau, o senhor vai encontrar as vans e as ambulâncias desses municípios estacionadas todas na frente do Hospital Santo Antônio. Todas. 7 horas da manhã, o senhor vai ver o carreiro de van de Ascura, Timbó, Benedito Novo. Todos esses municípios estão lá estacionados para receber a saúde que Blumenau paga. Não é o Estado que paga, a nossa preocupação é essa. É de que Blumenau está arcando com o custo, não de Timbó. Timbó também, mas não de Timbó, mas principalmente dos pequenos e médios municípios. Por isso que o objetivo nosso é que o Estado retribua essa conta. O Estado tem que pagar essa conta e não deixar para o próprio município suportar 58 milhões no ano passado.
levantando essa questão da contrapartida do município de Blumenau relacionada às questões de média e alta complexidade, se fizer um comparativo com a cidade de Timbó, aquilo que o nosso município também investe na saúde, coloca todo ano, relativamente fica-se equiparado à cidade de Blumenau e também atende os municípios vizinhos. Então esse é um problema que eu concordo com o vereador, que é um problema que o governo do estado deveria arcar, que é de responsabilidade dele, a questão de média e alta complexidade, mas infelizmente não acontece. E o município deve se dar a sua contrapartida para que possa proporcionar a todos os nossos municípios e também às cidades vizinhas uma saúde de qualidade. E aqui também nós temos visto nosso hospital de referência, que é o Hospital UASI, que tem tido diversas ações voltadas para o Hospital UASI, que é a construção do novo centro cirúrgico, o pronto-socorro, a agência transfusional de sangue. Agora estamos com um projeto para a construção da UTI, em parceria com a comunidade. Também inúmeras pessoas de cidades vizinhas, não só de cidades vizinhas, mas de outras cidades distantes daqui, que acabam vindo até o Hospital UASI por ser uma referência também. Então eu não quis tirar apenas o mérito da questão, que ela é válida com certeza. Apenas é necessário essa preocupação também com a questão de acessibilidade. Mas a questão do hospital regional, sim, ela é importante, é válida, tem todo o valor, deve ser tratado com o valor necessário para que isso, quem sabe, no futuro próximo possa acontecer. Conceda a palavra ao vereador Guilherme Forte Júnior. Vereador Ivan Nats, primeiramente parabenizar a iniciativa que te traz a nossa cidade de Timbó e dizer que és bem-vindo aqui. Eu tenho acompanhado o teu trabalho parcialmente em Blumenau, mesmo porque fostes líder do governo. No ano passado, líder esse do meu partido, PSDB, Napoleão, tenho acompanhado um pouco assim o teu trabalho. Eu tenho visto esse compromisso. Mesmo sendo líder, tu não concordas com as coisas erradas, as coisas que têm que ser corretas. E eu penso da mesma maneira. Podemos fazer parte sim do governo, mas nós temos que lutar sim pelas coisas corretas do nosso município. Ponto. Mas a esse assunto, os vereadores que me anteciparam foram muito felizes na colocação dele. E eu vejo assim a luta que você está travando quanto à regionalização dos hospitais, do hospital em Blumenau, creio que é muito importante. Mesmo porque uma das coisas que, quando eu assumi na minha primeira legislatura, foi justamente levantar a bandeira da saúde. Os novos vereadores sabem disso, a imprensa que aqui está sabe. Levantei essa questão da saúde e tenho sido atendido por Blumenau, principalmente na área de câncer. Então, através do Juvino, que era vereador na legislatura passada, nas duas anteriores, ele tem nos auxiliado muito. Uma das coisas que nos buscou e chamou muita atenção em Blumenau, principalmente, existe a central de ambulância, que é fundamental. Nós aqui tivemos problemas com nossos pacientes que nós internamos em Blumenau e não tinha o transporte de levá-los, por exemplo, do Hospital Santa Catarina, que é plano de saúde ou particular, de deslocar ele do Santa Catarina para o Santo Antônio para fazer radioterapia, por exemplo. E essa central de ambulância nos foi muito válida porque eles o faziam, nosso paciente timboense, sendo transportado por essa central de ambulância do hospital particular para o hospital público sem cobrar um tostão. Então, eu vejo muito importante essa questão de regionalização, mesmo porque geograficamente Blumenau ela fica situada. Mas também a respeito do nosso governo, como o vereador Douglas já falou, nós temos que parabenizar o nosso prefeito e principalmente a direção do Hospital UASI, que está fazendo um trabalho fantástico, justamente como você vê as avanças em Blumenau, de todas as regiões, Antunes, Turvo, também, lá nos hospitais, principalmente no Santo Antônio, no Santa Isabel, também em Timbó existe essa questão. Nós temos acompanhado que os municípios aqui da região, esses municípios de médio porte, de pequeno porte, elas têm dado em contrapartida um suporte financeiro também, justamente porque Timbó
essa luta que você está agora empenhado em buscar nas câmaras de vereadores, muitíssimo importante, e quero estar à disposição daquilo que eu consegui, por último, nessa tua luta, pode contar comigo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador. Conceda a palavra ao vereador Marcelo Luiz Ferrari. Boa noite, vereador Ivan. Prazer conhecer pessoalmente. Como o senhor bem colocou, a nossa saúde, as cidades estão passando por grande dificuldade. Essa ideia de criarmos um hospital regional aqui na nossa região é uma das únicas regiões do estado que ainda não tem. É muito importante porque a carga para os municípios está muito grande. Então, como Timbó também é uma micro-região, acaba englobando todas essas cidades ao nosso entorno e acaba trazendo, como o senhor bem colocou, como trazemos também para Blumenau nossos pacientes, acaba virando uma cascata. O governo do estado e o governo federal, que são responsáveis para cobrir todos esses tratamentos, acabam jogando essa despesa para o município. Até pouco antes do senhor utilizar a tribuna, estava o nosso secretário de saúde aqui, e Timbó acabou investindo no ano passado da sua receita de 24,2%. É um valor bastante significativo. Então, como eu falei, é uma situação do governo do estado e nós, enquanto representantes, temos que nos desdobrar, né, com liberação de valores também, ou com atendimento regionalizado, ou também com centros de referência para manter esses atendimentos, até porque o senhor colocou também antes, o valor da tabela SUS está bastante desatualizado. Nosso governo do estado, eu acho que fez o repasse no mês passado, está nos 4, 5 meses atrasado o valor dos repasses, então é isso que mostra o caos da saúde pública. Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferenciada também, como os vereadores colocaram, mas a ideia do hospital regional é bastante importante, mesmo que nós tenhamos esse entrave, que é o trânsito, durante o trânsito, mas eu acho que a gente não pode deixar de apoiar uma ideia em virtude dessa situação. É uma nova situação, é uma situação diferente, talvez daqui, nós cremos que dentro de pouco tempo a BR seja duplicada e é muito melhor nós temos o hospital regional junto com a estrutura já de referências que temos em Blumenau, como o vereador muito bem colocou, o centro de oncologia também, várias situações que são referência, do que nós pegarmos as nossas vans também da secretaria e levar os pacientes para Joinville, Florianópolis e outras regiões do estado. Eu me coloco também à disposição aqui do senhor também, da Câmara de Vereadores, para participar também dessa frente parlamentar que é muito importante. Obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo. É importante lembrar, por exemplo, há cerca de 20 dias, nós pegamos um helicóptero, nós fomos no Rio de Janeiro, buscamos um coração, pegamos o coração do doador lá no Rio de Janeiro, trouxemos um helicóptero lá na estação de Saltel, o coração chegou, menino de rodeio 30, aqui, né? De rodeio 30, recebeu um coração transplantado que em qualquer parte do mundo custaria mais de R$1 milhão, né? Mais de R$1 milhão. E foi implantado gratuitamente lá na cidade de Blumenau. Claro que tem uma verba do governo federal, mas o aporte do município de Blumenau é extremamente significativo. Isso que nos preocupa, né? Esse recurso que a gente tem que tirar conta, certamente a gente tira aqui recursos da Receita Municipal para poder complementar o custo da saúde municipal. E Blumenau não é diferente disso, isso nos preocupa, porque há uma omissão do governo do Estado com relação a esse compromisso do repasse e também da União, onde não reajuste a tabela há mais de 20 anos. Eles estão pagando R$2,30 por uma internação. Não dá, né? R$2,30 é um pagamento para café da manhã. Quem cobre essa conta é o município. Não havendo mais questionamentos, conceda a palavra ao vereador Ivan Nats para suas considerações finais. Presidente
Jorge Cruz, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Mais uma vez, parabenizo pela brilhante casa. Né? O povo de Timbó foi sábio mais ainda a sua direção, que construiu esse espaço de debate democrático. Parabéns, obrigado pela oportunidade e espero que Vossas Excelências retribuam a visita na Câmara de Vereadores de Blumenau para que possamos conversar lá sobre os nossos problemas regionais. Não existem mais fronteiras, nosso problema do lixo é o mesmo problema do lixo de Timbó, é o mesmo problema do lixo de Indaial, nosso problema de água, né, é o mesmo problema, nossos problemas de mobilidade são os mesmos, os nossos problemas de saúde são os mesmos e nós acreditamos que a defesa dos nossos problemas e a solução deles passa pela discussão regional. O prefeito que pensar a cidade só até a linha dele não vai solucionar problema algum. Então, muito obrigado, mais uma vez, presidente Jorge, pela oportunidade, coloco à disposição e certamente nos próximos dias nós estaremos remetendo um ofício para que a Câmara de Vereadores indique os companheiros, os colegas que queiram fazer parte da frente parlamentar, para que a gente possa fazer a primeira reunião e dar os primeiros passos aí na busca desse sonho, né? Desse sonho. Muito obrigado, senhor vereador. Muito boa noite. Agradeço a presença do vereador Ivan Nats. Com certeza a Câmara Municipal de Timbó está à disposição, sempre que precisar. E como na audiência pública que teve referente ao lixão, sempre que nos chamar, nós iremos. Né? O vereador Fabrício também esteve lá, eu também estive na audiência pública referente ao lixo. E com certeza eu acho que é o pensamento do vereador, essa questão de regionalizar, e acreditamos que uma região tão próspera que nem a nossa não pode ficar sem hospital regional, né? Compreendendo que outras regiões também já as possuem. Né? Parabéns. Pronunciamentos pessoais. Conceda a palavra ao vereador Guilherme Foig Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar também a mesa diretora, bem como os demais nobres edis, cumprimentando aqui aos nossos visitantes dessa noite, também a imprensa que aqui se faz presente, aos nossos suplentes a vereador, João Chimansky, o Ito, Carlos Alberto Schroeder, nosso amigo Schredinha, também ao nosso diretor da Câmara, que é o doutor Genésio, também ao Marcos, que faz meio campo, Câmara e legislativo melhor e executivo, Ivan Nats, que já falou aqui na tribuna, usando a tribuna, e também aos nossos colaboradores, bem como aos internautas que nos acompanham nos seus lares e onde estão nesse momento. Senhor presidente, referente à viagem que eu fiz a Florianópolis na quarta que passou, eu fiquei de trazer alguma coisa dos meus contatos que eu tive lá com o Gilmar Knes, deputado estadual, que é do meu partido, também com o deputado Ismael dos Santos, que é do partido do governo, dos nobres edis, João Adriano Schwartz e também do Raimar Haddad, justamente sobre a verba do Cine Teatro, que o governo municipal, o prefeito Laércio, entregou em mãos, juntamente com os vereadores Gebauer, Douglas e o senhor presidente, no montante de 7 milhões e 200 para o término do nosso ciclo, do nosso teatro. E nós tínhamos agendado tanto com o Gilmar Knesel como com o Ismael dos Santos uma reunião com o diretor adjunto da Secretaria da Cultura na parte da tarde, em torno de 2 horas, com um cidadão que agora me fugiu o nome dele, que eu não tomei nota e acabei esquecendo. Enfim, somos muito bem recebidos pelos 2 deputados e aguardamos então um contato para se reunir às 14 horas de quarta-feira
que não aconteceu. Nós ficamos aguardando, mesmo porque essa pessoa nos ligou para o deputado pedindo que aguardasse, que aconteceu um imprevisto, mas que até às 16 horas nos atenderia. Então, às 16 horas, recebemos a ligação de que não seríamos atendidos naquele dia. E ficou marcado então para segunda-feira, ontem, e ele iria dar um retorno. Mas eu não fui a Florianópolis ontem e também até o momento não recebemos nenhuma notificação, nenhuma ligação quanto a essa verba ou a essa reunião que tinha sido marcada. Conclusão, mais uma vez o governo do Estado nos deixa na mão. Assim também na saúde, como o próprio vereador Ivan Nats fez esse comentário, e nós, vereadores, sabemos da questão da saúde, que é lamentável no Brasil, não é diferente no nosso estado, e nós temos uma saúde melhor no nosso município, graças ao nosso prefeito Laércio, a administração. Isso tem que concordar contigo, Douglas, e também com a própria administração do Hospital Oásis. Nunca esquecer da parceria com a comunidade, os empresários Sim. e da própria administração do hospital. O prefeito em si, com certeza, sozinho ele não faria nada. A parceria com a comunidade e com os empresários e também com a própria administração do hospital foi fundamental para que o hospital hoje pudesse atender da forma que vem atendendo e a cada dia melhorando mais. Não podemos esquecer, recentemente o governador destinou R$1.250.000 para... Eu ia falar sobre isso porque o próprio vereador Fabrício já comentou quanto a isso. Mas então, nossa saúde hoje respira, graças à administração e também, claro, esse investimento do governo estadual. Mas a obrigação do governo estadual é manter os nossos hospitais. E realmente isso não estava acontecendo. Mas então, senhores vereadores, essa minha viagem a Florianópolis, mais uma vez, foi inútil. Então, fomos para lá e não trouxemos resultado nenhum quanto ao nosso Cine Teatro Municipal. Infelizmente, imprensa, suplente vereador, Xelinha, que já assumiu essa casa aqui, o Ito, João Chimansky, e infelizmente nós batemos em ponta de faca. Isso infelizmente... Vereador, posso? Vereador Fabrício, por favor. Estivemos na sexta-feira, até depois eu vou falar disso, na prefeitura e conversamos com a secretária Pileca e com o Jean Muzeca e questionamos o valor dessa parte final do SIC. E foi colocado da seguinte forma, até porque eu fiz o comparativo entre essa casa com o SIC. E aí o Jean Muzeca disse o seguinte, que muda muito, né, o que tem que estar dentro do SIC, questão de acústica, questão é muito diferente do nosso prédio aqui. Então ele falou comigo com o vereador Xinha e nós acabamos concordando que realmente o valor, apesar de assustador e assustou também a prefeitura, infelizmente se faz real, visto a complexidade do local. O problema vai ser agora conseguir puxar esse valor todo, né? É difícil, 7.200.000 reais aí talvez só se o município conseguir arcar com a metade, o que é muito complicado, ou se fazer alguma solução. Mas se tornou bem complicado o término dessa obra. Mas foi bacana porque explicaram, mostraram para nós o porquê desse valor ser tão alto. Eu só queria compartilhar, mano. Obrigado, vereador Fabrício. Outro assunto, senhor presidente, sobre uma resposta do requerimento 22/2014, que eu recebi, chegou em minhas mãos na data de hoje, sobre a Praça da Saúde, na qual eu pedi para que o Executivo nos informasse quanto à praça, se ela teria projeto, se ela sairia do papel, mesmo por causa das cobranças da população, e eu tenho aqui em mãos e vou lê-la. Não há projeto para a instalação da Praça de Saúde na Praça dos Poemas. Tal projeto inexiste, tendo em vista que a área da praça é muito pequena para tanto. A administração estuda instalar uma praça dessa natureza nas dependências do CSU. Aguardamos regularização do imóvel, doação por parte do Estado para dar continuidade ao projeto. Essa doação desse espaço é o CSU, da qual o governo do Estado já fez isso há muitos e muitos anos. Acontece que precisava, sim,
cobrar essa parte. E tanto é que o município doou a Rua Lages, que iria acontecer, então ela não vai acontecer mais, passou por essa casa, inclusive esse ano já. Então agora só falta então regularizar essa parte. Então queremos crer que, estando regularizado esse terreno do Estado, que é na parte do CSU, seja construído então ali uma praça da saúde. Então só queria deixar informado e esclarecido aos nobres pares que as informações que eu estou buscando junto ao Executivo, elas estão vindo. Então, gostaria sempre de compartilhar com vocês. Para encerrar, senhor presidente, sobre o projeto que eu estou querendo encaminhar nesta casa sobre as 7 maravilhas, nós o fizemos dia 1º de abril, aqui uma indicação 213/2014, e eu fiquei preocupado porque até o momento nós não tenhamos nenhuma informação quanto a isso. Eu procurei ontem a Fundação da Cultura, o Jorge está viajando, o secretário está viajando, mas me atendeu lá o diretor, que é o Jarbas. O Jarbas me atendeu muito bem, por sinal, e diz ele para mim que não tinha chegado até o momento, então isso faz mais de um mês, não chegou na mão dele, saiu desta casa, foi protocolado no Executivo e infelizmente não tinha chegado até ele, às suas mãos. Me preocupou. Hoje eu procurei o chefe de gabinete, a dona Maria Pelim, que também quero ressaltar aqui, fui muito bem atendido, tanto por ela como pelo Cidinho, que também se prontificou de nos auxiliar. Mas o que me chamou a atenção, senhores vereadores, é que justamente chegou a mão do gabinete e eles protocolaram isso nos dias logo após no planejamento. Mas pelas informações que eu tive da Maria Pelim, que é a chefe de gabinete, disse que no mínimo para começar a falar sobre isso 6 meses. Isso me assustou bastante. 6 meses. Então, mesmo porque eu estava cobrando aqui da Patrícia, nossa assessoria da imprensa, por causa daquele link, senhor presidente, que o senhor autorizou nós fazermos. Mas para isso ela precisava ter essas respostas daquela comissão que ia ser formada do Executivo. E pelas informações que tivemos, essa comissão ia dar muito trabalho para fazer. Fui aconselhado então e pedi para que o Cidinho então me entregasse até na segunda que vem, eu vou lê-las aqui na próxima sessão, de algumas situações do nosso município que poderiam ser citadas como uma das maravilhas do nosso município. E aí nós fazermos isso aqui pela Câmara de Vereadores, porque esperar mais 6 meses para dar início a isso, então eu acho que é muito longo isso e eu não quero esperar tanto tempo. Eu protocolei então hoje, como não tinha chegado a mãos do secretário, eu protocolei hoje lá na Secretaria da Cultura, para que eles tenham isso em mãos. Na quinta-feira, na última quinta-feira do mês, que é dia 29/5, vai haver o Conselho das Cidades, uma reunião lá no Parque Hotel, novamente, é dia 29/5, na última quinta-feira do mês. Convido os vereadores, se quiserem estar lá. Eu fui convidado pelo Fabrício. Você falou Conselho da Cidade, mas é Conselho do Turismo? De Turismo, é isso. E vai estar então, aliás, eu vou estar lá protocolando também essa minha indicação, para que eles também tenham isso em mãos, para que nós possamos discutir isso com mais transparência. Eu gostaria que ter o apoio dos nobres pares vereadores, já que vai se tornar praticamente inviável através do Executivo, o vereador Douglas. Marcelo, que é líder do governo, mas quero deixar bem claro aqui que eu fui procurar as pessoas responsáveis, mas fui muito bem atendido. Infelizmente, não é possível agilizar isso o quanto antes que a gente gostaria que fosse. Então, nós vamos tomar essas decisões por aqui. Eu gostaria que o senhor presidente, se nós fizermos isso por aqui, disponibilizasse esse mesmo site através da Patrícia, para que ela possa fazer
esse trabalho que ela também está aguardando para fazer. Ok? Eu agradeço o seu presente. Obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castago. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, a plateia, em especial a presença ilustre do vereador de Blumenau, aos amigos a todos os amigos que estão aqui. Senhor presidente, hoje eu quero falar de um tema importante, de questão de saúde, já que hoje falamos tanto em saúde. Hoje o tema meu aqui, de uma das minhas indicações é relacionado a isso. Na cidade do Rio de Janeiro, o vereador Jorge Manaia colocou no dia 12 de abril de 2013 um projeto de lei que institui a campanha permanente Obesidade Zero nas escolas de ensino fundamental do município. Eu trouxe essa ideia para a casa, eu quis entrar com esse projeto de lei, mas em consulta ao IGAN, achou-se que o vereador não pode fazer esse tipo de lei, até porque está escrito aqui dentro do corpo da lei, está escrito assim: o estabelecimento da forma e do conteúdo da campanha ficarão a critérios dos órgãos municipais competentes a ser regulamentada por decreto. Então, na verdade, essa lei aqui é uma indicação mais bonita, vamos dizer dessa forma, mas o decreto viria do Poder Executivo de qualquer forma. Optei em não fazer a lei para não entrar em contradição com o IGAN e fiz por indicação e anexei isso para mandar para o Poder Público Municipal. Mas gostaria de ler rapidamente a justificativa e quero aqui fazer uma homenagem à nossa assessora Clara, estou com a Carla na cabeça, com a Clara, que foi quem redigiu. Eu trouxe alguns materiais para ela redigiu. Aqui tem números preocupantes sobre a saúde pública do nosso país. E olhando para o vereador, eu me lembrei da questão, por exemplo, das cirurgias bariátricas, que durante 2 anos ficaram paradas porque Blumenau, que é a referência nossa, estava sem médicos credenciados. Problema que parece que foi sanado, mas você veja, o problema que nós enfrentamos. Então essa indicação pede a campanha Obesidade Zero. O objetivo desse projeto de lei é alertar a população tiboense das implicações e riscos à saúde causada pela obesidade. No Brasil, 51% da população tem excesso de peso. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, esta é a primeira vez que o índice de sobrepeso atinge mais da metade da população brasileira. Em 2006, primeiro ano da avaliação pela pesquisa, esse índice era de 43%. O índice de obesidade também cresceu em relação aos anos anteriores. A pesquisa aponta que 17,4% dos brasileiros são obesos, índice que era de 15,8% no ano passado e de 11,4% em 2006. Ou seja, em poucos anos, em menos de uma década, subiu aí 5%, quase 6% o número de brasileiros obesos. A obesidade é caracterizada por um índice de massa corporal acima de 30, não sei o que significa assim. Já o excesso de peso é caracterizado acima do valor de 25. Isso aqui você pega o teu peso vezes o teu peso e divide, aliás, a tua altura vezes a tua altura dividido pelo peso. Se der entre 18 e 25, está com o corpo bom como o nosso presidente, que tem um corpo, o Dude. Agora, se deu acima de 25 até 30, está como eu, né? Pesado. E se está acima de 30, aí não vou citar ninguém, mas aí está com excesso de obesidade. E aí tem os graus. A partir de 40 é obesidade mórbida e aí começam os grandes problemas que depois eu vou comentar um pouco melhor. Entre os homens, a prevalência do excesso de peso é maior do que nas mulheres. 54% os homens, 48% elas. A pesquisa do Ministério revela ainda que 34% dos brasileiros comem em excesso carnes com gordura e mais da metade da população bebe leite integral regularmente, tornando esse fator um dos principais responsáveis pelo excesso de peso e da obesidade no Brasil, seja carne gordurosa e leite. Melhor tomar cerveja, né, Tuti? Dá menos problema.
Além disso, 29% dos brasileiros consumem refrigerantes pelo menos 5 vezes por semana. Por outro lado, apenas 20% ingere a quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde de 5 ou mais porções por dia de frutas e hortaliças. O que tem mudado ao longo dos anos é o aumento do consumo de alimentos refinados, industrializados e produtos prontos para o uso com alto teor calórico. De acordo com o Ministério da Saúde, o sedentarismo aumenta com a idade. Entre os homens de 18 a 24 anos, 60% praticam exercícios. Após 65 anos, apenas 27%. A obesidade é hoje caracterizada como uma epidemia internacional, olha só, epidemia, ou seja, uma doença. Uma doença não é contagiosa, mas é uma doença muito grave, uma doença social. E assume lugar de destaque dentre os diagnósticos de clínicos na saúde nacional. Dessa forma, seja por necessidade de ações de saúde, seja por enfoque de mercado ou por ação de gestão econômica de recursos, faz-se necessário um rol de ações interligadas visando assumir a resolução desse problema que é fator de risco para uma série de doenças, a exemplo de hipertensão arterial, cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, câncer, entre outras. E, portanto, em razão disso, se faz necessário que o município tome algumas medidas. Então é o seguinte, o que eu quero pedir, senhores vereadores, principalmente ao líder do governo, que não se encontra nesse momento aqui, é que o município, e quem sabe a mídia também, eu acho que a mídia deveria abraçar também essa causa. Nós precisamos falar sobre a questão do peso, porque falar da questão do peso, vereador Chinha, não é só falar do sobrepeso. Nós temos, o peso está ligado ao quê? À alimentação. A alimentação, como diz os estudos, não está adequada. Então, o que nós precisamos, justamente nas escolas, na população em geral, criarmos um momento, como existe aí a campanha do Novembro Azul, o Outubro Rosa, que se fale e se aborde esse tema, mostrando quais são as condições saudáveis que as pessoas devem buscar, quais são os malefícios do sobrepeso, quais são os malefícios. Por exemplo, o meu amigo Vilmar Teske, tem muitas pessoas que são magras, mas consomem um monte de refrigerante, um monte de coisas erradas. Não significa que ser magro é ser saudável, e não significa que está com sobrepeso, que está doente. Também tem a gordofobia. A questão que se o cara está acima do peso, parece que é desleixado também. Também temos que cuidar com essa situação da gordofobia. Por isso, senhor presidente, quem sabe até mais à frente, fazermos aqui nesse espaço tão bom, debate sobre isso, visando políticas públicas que é de interesse municipal, para cuidar dessa questão. E qual é o melhor lugar para criar esse tipo de trabalho? Nas escolas. As escolas municipais devem tratar desse assunto. Deve fazer pauta, estar na pauta dos educandários, conversar sobre essas questões. Assim como também, Tuti, vou estar entrando na próxima semana ou na outra, com o pedido de que se faça, na grade curricular, conste primeiros socorros. Hoje, se acontecer qualquer problema aqui, com um de nós, alguém passar mal, eu, por exemplo, não entendo nada de primeiros socorros. Se depender de mim para salvar uma vida, está morto, porque eu não sei nada. Seria importante que as crianças, já lá, não sei se 8ª série ou se todas as séries, tivessem num tema transversal essa questão dos primeiros socorros. E também falar sobre as questões da saúde. Talvez até na matéria de educação física ou ciências, mas que fosse conversado sobre isso. É um tema que eu considero extremamente importante. Se falou aqui que nós temos que criar a casa do povo, a casa da discussão. Acho que temas como esse tema que o vereador Douglas trouxe, a questão da semana da CIPA, né? São temas que nós devemos fazer audiências, que nós devemos buscar especialistas, talvez trazer aí um especialista a nível nacional desse assunto, tanto no teu assunto quanto desse assunto que estou levantando, para falar sobre isso. Semana da prevenção de acidente do trabalho. Ótimo. É ótima essa ideia. Precisamos criar espaços de debate para evitar problemas futuros. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Conceda a palavra ao nobre vereador Douglas Emanuel Marchetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Cumprimentar meu amigo pré-candidato deputado Rubens Bocha. Cumprimentar também a imprensa aqui presente, diretor dessa casa. Cumprimentar o Marcos Nascimento, o seu Genésio e a todos que nos acompanham nessa plateia e também nos acompanham através da internet. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar, em primeiro lugar, a questão esportiva da nossa cidade. Nós tivemos no final de semana a equipe da Academia BG Top Team de Timbó, na modalidade de Jiu-Jitsu, lá na cidade de Barueri, em São Paulo, os atletas William e também o Nicolas Carboni, conquistando a medalha de ouro e a medalha de prata em suas respectivas categorias do Jiu-Jitsu a nível nacional, levando aí o nome de Timbó, propagando o nome de Timbó na questão esportiva, aí no esporte a nível nacional. Quero propor a eles uma moção de aplausos para a próxima sessão, onde a gente possa aí homenageá-los e da mesma forma incentivá-los ainda mais à prática do esporte e levando o nome da nossa cidade aí para o Brasil afora. E também fazer uma menção especial às atletas do punhobol da nossa cidade de Timbó, a Kátia Priscila Tais e a Maria Júlia Tais dos Santos, que foram convocadas para a seleção brasileira de punhobol e passarão a fazer parte do projeto mundial adulto feminino 2014 na Alemanha e irão fazer o treinamento junto com a seleção brasileira em Curitiba nos dias 24 e 25 de maio para depois se deslocarem à Alemanha participando do campeonato mundial. Então, as atletas timboenses Kátia Priscila Tais e Maria Júlia Tais dos Santos, boa sorte e que continuem desta forma também levando o nome da nossa cidade não só o Brasil afora, mas mundo afora, agora participando da seleção brasileira de punhobol. Parabéns e que tenham sucesso na sua jornada. Senhor presidente, eu tenho um assunto aqui a tratar, um assunto de certa forma poderia dizer lamentável, também que me trouxe bastante tristeza. Na semana passada eu usei essa tribuna e levantei aqui a questão do projeto de decreto legislativo proporcionando aí uma concessão de um título de ordem do mérito municipal ao senhor Ingo Frederico Arthur Gerber. E convidei a todos os vereadores para que subscrevessem esta homenagem a um cidadão que dispensa comentários. Todos conhecem na nossa cidade, ajudou a desenvolver a nossa cidade, no crescimento da nossa cidade, quando foi prefeito de 82 a 88, membro e um dos fundadores, inclusive, do partido PMDB, antigamente o MDB, mas, infelizmente, por seus motivos com certeza que devem ser de extrema relevância, o vereador Fabrício acabou não subscrevendo esse projeto. Desta forma, vereador Fabrício, senhores vereadores, eu tenho o seu Ingo, como já disse, um cidadão que merece ser homenageado, com certeza, mas merece ser homenageado com unanimidade. O seu Ingo não merece que tenhamos divisão nesta casa ou que alguém seja contra a homenagem ao seu Ingo. O vereador teve os seus motivos, motivos que talvez ele mesmo, ou melhor, ele mesmo possa colocar para nós. E eu, como autor desse projeto, o vereador, infelizmente, desta forma não quis subscrever. Eu já dizia anteriormente que nós deveríamos deixar os partidos de lado, não pelo fato de eu ser do PP, ser um partido em tese de oposição, mas nesse caso não se trata de questões partidárias. Nesse caso, tratamos aqui de uma homenagem a um cidadão que eu já disse dispensa comentários, está acima de qualquer partido político, está acima de qualquer situação corriqueira, situação de política em si.
E nesse sentido, eu, visando a unanimidade por questões de méritos ao seu Ingo Germer, eu estarei retirando o projeto no intuito de que o senhor vereador Fabrício Del Castagni, representante do PMDB, na qual foi orientado inclusive pelo seu partido para não subscrever, possa apresentar o projeto. Mas eu lhe faço um pedido de que o senhor apresente o projeto, convide todos os vereadores da mesma forma que assim eu fiz também, e desta forma eu gostaria de subscrever o projeto, porque eu já disse, o seu Ingo está acima de qualquer partido político. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nesse momento, passamos aos pronunciamentos das lideranças. Conceda a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Del Castagni. Boa noite novamente. Inicialmente, sexta-feira, eu e o vereador João Adriano Schwartz estivemos na prefeitura para conversar com a secretária Pileca e o senhor Jean Muzeca sobre a questão da ponte do centro, que é a ponte do binário central, é isso? Precisava saber, já que realmente, pelo monte de papel que era, nós fizemos um requerimento solicitando informações e de fato se fica inviável mandar aquele monte de papel, até porque nós tínhamos dúvidas pontuais que foram muito bem sanadas pela secretária e pelo procurador, e depois com a funcionária que eu elogiei semana passada aqui, e volto a elogiar, a dona Marise, que é quem cuida dessas questões de projetos. Não sei se o vereador Chinha quer colocar alguma coisa relacionada a isso, sim. Só para deixar esclarecido, as nossas dúvidas que nós tínhamos referente a esse projeto do binário realmente se referia a valores, não na questão jurídica, que a gente entende que realmente o próprio município é fiscalizado pelo Ministério Público e tudo, mas sim esclarecimento de alguns fatos e principalmente dos valores que ainda incidiram em cima de indenizações com proprietários, alguns que aceitaram amigavelmente, alguns que foram depositados em juízo. Isso inclusive veio em resposta já no requerimento para nós, né? Então fomos bem atendidos, eu acho que ficamos satisfeitos com a explanação, e eles também se proporam a qualquer dúvida que aconteça, alguma coisa que for, a gente terá livre acesso a tudo o que for preciso. Seria isso. Inclusive nós perguntamos se o valor, aqueles asfaltos feitos na rua Fritz Lorenz, Pomeranos, se havia sido da ponte, que a gente escutou muita gente falando isso. Obviamente sabíamos que não era, mas só até para brincar um pouco lá, foi explanado que não, né? Até porque tem um objeto específico. Deixa eu esperar só o nosso amigo vereador saindo. Um abraço ao vereador Ivan Snatz. E aí, o presidente não está aí, mas eu passo então isso ao líder do governo, à mesa diretora. Fizemos um pedido. A funcionária Marise, me foge o sobrenome dela. Bom, que seja, sabem quem é, a pessoa da captação de recursos. Inclusive peço ao Marcos Nascimento também para intermediar isso. Seria muito interessante ela vir aqui para fazer um curso, uma palestra conosco, junto com o Joel, para nós aprendermos a mexer nas ferramentas de fiscalização que tem nos sites, seja da Controladoria da União, do TCU, dos próprios sistemas, Siconv, o do Estado. Por quê? Não precisaríamos mais ficar fazendo requerimentos, solicitando essas informações. Está tudo online, tem todos os documentos lá. Então é fantástico as ferramentas que existem. Só que a gente tem que saber usar, e ela é especialista, ela é uma autoridade no Estado nesse assunto. Então, se possível, fazemos aqui um dia inteiro, preferencialmente, ou algumas horas que ela pudesse trazer essas informações para nós. Você ligou o microfone? Você quer? Assustou um pouquinho os valores. A ponte do centro vai chegar em torno de 9 milhões
de 9 a 10 milhões, né, Xinha, pelos valores que nos apresentaram. Então é um valor alto, a gente sabe que houve essa interrupção, mas 9, 10 milhões é um valor realmente que nos chamou bastante a atenção e deve ser inaugurado esse mês ainda, dependendo aí do Badesc, principalmente, que tem que fazer a última vistoria. Estive ontem na reunião do Conselho do Bairro das Capitais. É o Conselho de Saúde, na minha opinião, que melhor funciona, dos todos que eu vi, pelo menos. Um grupo participante, com vários questionamentos, várias perguntas. E eu vou estar trazendo semana que vem aqui uma relação muito grande de pedidos que eles fizeram e reclamações na unidade. Hoje de manhã, às 9h30 da manhã, senhor presidente, ainda bem que eu estava sentado, quase caí para trás, o Marcos Nascimento me ligou e me convidou, dizendo que o prefeito queria conversar comigo. Quase tive um infarto, eu até achei que era brincadeira, pegadinha do malandro, né? Mas não era. Quero agradecer Marcos Nascimento por ter feito esse meio de campo. Foi uma conversa muito prazerosa, muito interessante. Só, se me permite, minha colocação, eu até eu estive antes, sim, que o senhor esteve no gabinete conversando com o prefeito, até levando essa questão justamente desse título, o seu Ingo, e debatendo esse assunto com ele, onde ele fez esse pedido encarecidamente para que eu retirasse o projeto visando a unanimidade. É importante nós colocarmos isso, porque eu depois fiquei sabendo que o prefeito também conversou contigo. Eu acredito que você deve tocar nesse assunto. Sim. E o prefeito havia comentado então que havia conversado contigo e ele me fez esse pedido justamente para que a gente tenha no dia da homenagem esta unanimidade e que o seu Ingo possa realmente receber essa homenagem de uma forma mais leal e merecedora. É isso mesmo, o prefeito falou isso, inclusive disse possa ser sincero, não tem nada a esconder, inclusive. Tivemos uma conversa e realmente falamos sobre outras questões, especificamente o projeto de lei de minha autoria, que é a questão das placas de observância do Estatuto do Idoso, questão de passagens. O prefeito assinou na minha frente, portaria que vai decretar o funcionamento disso. O prefeito falou sobre essa questão desse título justíssimo ao ex-prefeito Ingo Germer, e falou também o porquê que ele faz tanta questão, até porque ele é amigo, conhece o seu Ingo há muito tempo, o avô dele era amigo, o pai dele, então tem toda uma história por trás disso. E vou dizer aqui o que eu disse para o prefeito: dessa vez eu não culpo o PP, até porque realmente aqui nessa casa, aqui na Casa Legislativa, eu não tinha dito que eu queria homenageá-lo, mas há mais de um ano eu procurei pessoas da família solicitando informações, até porque o Ingo é uma figura histórica do Movimento Democrático Brasileiro, é alguém que faz parte da história do partido que eu faço parte, e nada mais justo do que homenageá-lo. Como eu só posso homenagear a ideia é pegar o mais velho e quem sabe na próxima gestão um outro do meu partido homenagear outros prefeitos que fizeram parte da nossa legenda. E da forma como aconteceu, de eu ficar sabendo pelos jornais, e tenho certeza que não foi, volto a dizer, não foi maldade daqui, eu não sei se foi maldade de alguém, mas que foi um mal-estar, eu não só não iria assinar a lei, como eu também não viria no dia da entrega, porque não concordo com esse tipo de coisa que estava acontecendo. Mas hoje de manhã o prefeito me colocou uma nova situação. Quero aqui, Douglas, te parabenizar. Sei que no fundo tu está magoado, não era algo que você gostaria de fazer. Quero acreditar nas tuas palavras, que realmente era uma coisa suprapartidária, tá? Parabéns por estar recuando, por estar retirando o projeto. Com certeza vou convidar todos para serem subscritores. E acho que sim, vai ser o melhor para essa situação, que vale realmente a figura do Ingo Germer. Quero te agradecer por essa humildade que você está tendo. Até porque foi importante a colocação, eu realmente não sabia, a gente não tinha como adivinhar, né? Sim. Então até faço um pedido aqui, de acordo com essa situação, para que os vereadores informem
sempre que tiverem a ideia de homenagear alguém, ou de algum projeto, de alguma indicação, informe a assessoria da casa, né, e aí fica tudo mais evitar mais fácil. constrangimentos futuros, né? Também quero aqui agradecer ao Marcos, que intermediou essa conversa, para a nossa casa, uma casa que está trabalhando tanto, uma casa tão bonita, que também não seja uma casa bonita com moradores feios, né? Que a gente procure aqui criar e não problematizar. Mas eu tinha uma postura e não voltaria atrás, não iria assinar e também não iria fazer parte. Isso deixei muito claro para o prefeito, por acreditar que é uma grande sacanagem, não feita por vocês, mas alguém fez. E então, nesse sentido, eu quero agradecer. Também vou cobrar aqui publicamente, Marcos. O prefeito aceitou receber o Aldo Schneider, que é líder do governo hoje na Assembleia, para uma conversa, para nós juntos ver o que a gente pode ajudar a municipalidade, alguns projetos que estejam gravados lá no governo do Estado. Você ficou incumbido de fazer isso, está em boas mãos, tenho certeza que no momento adequado a gente vai poder fazer uma conversa, seja aqui, seja em Florianópolis, acho que vai ser positivo. O prefeito hoje demonstrou ser muito maduro. Chamar para conversar, tivemos uma conversa franca, onde nós não enganamos ninguém, não teve joguinhos, não teve cuidados formais. Fomos sinceros, como procuro ser sempre, e colocamos as coisas a limpo. Mas não tomei a decisão naquele momento porque envolve outras pessoas. Então hoje à tarde eu conversei com o presidente do PMDB e também conversei com a dona N, que é filha do seu Ingo, e com o Antônio Girardi, para ver se eles estavam de acordo, se isso não iria criar um problema. Pelo contrário, a família me relatou até um pouco constrangida com a situação, porque eles também não sabiam como isso tinha acontecido. Então, pelo menos agora está tudo claro e vamos poder fazer algo bonito aqui, que é homenagear uma pessoa tão importante para a história desse município. Silêncio, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder de bancada do PP, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Eu declino, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão única, projeto de lei número 18/2014. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela legalidade da matéria, texto já conhecido. Leitura dos pareceres das comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Com a palavra os redatores vereadores Marcelo Luiz Ferrari e Valdemar Gebauer, respectivamente. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Projeto de Lei Ordinária número 18/2014. Dispõe sobre a denominação do Complexo Viário Rolando Miller e autoriza o chefe do Poder Executivo a contrair despesas para a confecção de um busto em homenagem ao Sr. Rolando Miller, que será fixado no local e dá outras providências. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio de Merval Schuster Júnior, relator, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pretende denominar Rolando Miller o complexo viário construído pela interligação da Rua Blumenau com a Avenida 7 de Setembro, através da nova ponte, e pelo retorno à Rua Blumenau através da Avenida Getúlio Vargas pela ponte Walter Miller. Também é objeto da proposição a confecção de busto do homenageado, que será fixado no complexo em questão. O respectivo projeto foi protocolizado nessa Casa Legislativa no dia 28 de abril do corrente, tendo sido despachado pelo presidente da mesa diretora a esta comissão no dia 5 de maio, em sessão extraordinária, após manifestação pela sua legalidade e constitucionalidade por parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. No mesmo dia, a comissão teve como pauta o presente em sua reunião extraordinária, quando exarou o parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação. Do mérito pelo relator. Limitando-se a presente comissão em sua competência estipulado no artigo 69 do regimento interno desta Casa Legislativa,
A respeito do conteúdo do projeto em análise, a matéria apresenta-se corretamente proposta por atender os requisitos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 64, e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Voto do relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela aprovação do projeto de lei número 18 de 2014. Deliberação da comissão. Votou com o relator aprovando o parecer, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Sala das comissões, 5 de maio de 2014. Douglas Emanuel Marchetti, presidente. Fabrício Dalcastagni, membro. E Marcelo Luiz Ferrari, relator. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão. Projeto de Lei Ordinário 18/2014 dispõe sobre a denominação do complexo viário Rolando Miller e autoriza o chefe do Poder Executivo a contrair despesas para a confecção de um busto em homenagem ao Sr. Rolando Miller, que será fixado no local, e dá outras providências. Iniciativa do projeto, prefeito Laércio Temerval Schuster Júnior, relator, vereador Valdemar Gebauer. Relatório, texto já conhecido. Fundamentação. A presente proposição tem por objetivo denominar o complexo viário a ser implantado em Timbó de Rolando Miller, além de se confeccionar um busto a ser fixado no mesmo em local a ser definido de acordo com os critérios técnicos apropriados. O ilustríssimo Sr. Rolando Miller, in memoriam, é natural de Benedito Novo, tendo vindo para Timbó em meados de 1904, de modo a dar continuidade a seus estudos. Na mesma oportunidade, deu início à sua brilhante carreira profissional. Durante toda a sua vida, envidou esforço no sentido de construir uma sociedade timoense melhor, prestando serviço de imensurável importância para todo o município de Timbó, deixando um legado de esperança e um exemplo a ser seguido. Faleceu em 22 de outubro de 2010, aos 71 anos de idade, deixando uma enorme lacuna entre aqueles que o conheceram. Desta feita, vislumbrando-se que tal homenagem é merecida em se tratando de um grande empreendedor, idealista por natureza, dedicado às causas políticas e sociais, este relator se manifesta favoravelmente à aprovação da proposição em comenda. Conclusão, voto do relator. Considerando que a matéria respeita as normas vigentes, esse relator resolve exarar o presente de forma favorável à aprovação do projeto de lei número 18/2014. Este é o voto. Deliberação da comissão. Votaram com o relator aprovando o parecer, vereador Fabrício Dalcastagni e vereador Rubens Borja. Sala das comissões, em 5 de maio de 2014, Fabrício Dalcastagni, presidente, Rubens Borja, membro, Valdemar Gebauer, relator. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto vai à sanção. Item 2 da pauta. Discussão única. Requerimento número 30/2014. De autoria do vereador Fabrício Dalcastagni. Leitura da proposição pelo secretário. Requerimento número 30/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação seja expedido convite para os profissionais que atuam no CAPS para comparecer a esta Casa Legislativa em data a ser aprazada, a fim de explanarem sobre as atividades exercidas pelos mesmos e sobre a instituição. Sala das sessões, 6 de maio de 2014, Fabrício Dalcastagni, vereador. A proposição está em discussão. Conceda a palavra ao autor. Senhor presidente, o CAPS estive visitando há pouco tempo e faz um trabalho muito importante em várias áreas. E seria importante eles virem aqui, até eles que me solicitaram esse espaço, na pessoa da Margot principalmente, mas tem toda uma equipe de trabalho que desenvolve um trabalho muito bonito, muito forte, muito difícil também, por assim dizer, e seria importante virem aqui para explanar sobre isso. Então peço o voto favorável de todos. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento será encaminhado na forma regimental.
Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de informar aos senhores vereadores que o projeto de lei complementar número 05/2014 requer a urgente apreciação por parte desta Casa Legislativa, posto tratar de assuntos de relevante importância para a nossa comunidade. Considerando o comprometimento desta Casa com a sociedade timboense e considerando a urgência e o relevante interesse público das matérias em tramitação, convoco os senhores vereadores para as 2 sessões extraordinárias, sendo a primeira a ser realizada no dia 8 de maio do ano em curso, às 8h30 da manhã, que terá a seguinte pauta: apresentação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 05/2014. A segunda sessão será realizada no dia 9 de maio, também às 8h30, e terá como pauta a discussão única ao projeto de lei complementar número 05/2014. Solicito a colaboração dos presidentes das comissões e seus integrantes na tramitação das matérias. Declaro encerrada a Senhor presente presidente, só gostaria de justificar minha ausência. Estarei fazendo curso em Florianópolis 7 e 8 e 9. Portanto, não poderei me fazer presente, mas deixo expresso o meu voto favorável no projeto. Agradeço a compreensão de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado e boa noite a todos.